Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Já estava com saudade de vocês, hein? Pessoal, para quem não me conhece, sou professor de Física no Colégio Savassi e devido à pandemia do coronavírus, nós estamos gravando essa série de videoaulas para poder estar dando continuidade nos estudos de vocês alunos, né? Quem está vendo essa videoaula pelo YouTube não é meu aluno presencialmente, seja bem-vindo. Espero que o canal te ajude, tá bom? Pessoal, a aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre gases perfeitos. Nós vamos focar principalmente na lei de Boyle, entender um pouco sobre o que é um gás, entendeu? Saber suas características e a gente vai fazer um exercíciozinho. Deixei 2 exercícios, na verdade, no final desse vídeo, tá bom? E vai ter também no final um experimento sobre a lei de Boyle, ok? Pessoal, para quem não me conhece, para quem tá com alguma dúvida sobre o conteúdo, né, quer deixar alguma sugestão, tô deixando o meu endereço de e-mail, tá? Para que você possa estar me mandando um exercício feito. Caso você tenha alguma dúvida, não tenha compreendido a matéria, você pode me mandar por e-mail. Estou deixando também o link do meu canal no YouTube, para caso você tenha alguma dúvida, quer rever essa aula, caso você queira ver outras aulas de física, né? O canal ele é bem complexo quanto a quantidade de vídeos, então assim, é bem diversificado, você vai encontrar lá vídeos de conteúdos de primeiro, segundo e terceiro ano de física, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Gases perfeitos, primeira lei de Boyle. Então, vamos lá, pessoal. Vamos entender primeiro a diferença entre gás e vapor. Como vocês podem ver na imagem, gás e vapor não são duas coisas iguais. Você já deve ter percebido que na física e na química a gente estuda os estados, né? O estado gasoso, o estado do vapor, ok? Quando falamos que a água evaporou, dizemos que ela passou do estado líquido para a forma de vapor. Porém, quando nos referimos ao oxigênio presente no ar, não dizemos que ele é vapor, mas sim um gás ou que está em forma gasosa. Por isso surge a dúvida. Afinal, qual é a diferença entre um vapor e um gás? O vapor é um estado no qual a substância pode facilmente se liquefar, ou seja, voltar para o estado líquido, apenas se aumentarmos a pressão do sistema ou se abaixarmos a temperatura separadamente. Por exemplo, se causarmos a compressão da água que evaporou, ela irá voltar a ser líquida. Ou podemos também abaixar a temperatura para que isso ocorra, como ocorre quando cozinhamos o arroz. Quando se atinge uma temperatura de ebulição, a água evapora e sobe. Mas quando ela toca na tampa da panela, que está em uma temperatura menor, ela volta para o estado líquido. Outro exemplo são as gotículas que se formam ao redor de um copo ou de uma garrafa com líquido gelado. Essas gotículas eram um vapor de água presente no ar que condensou. Ao entrar em contato com o copo, ou com a garrafa que vai estar em uma temperatura menor. Então, pessoal, o vapor, ele significa a forma, né, de sua mudança para o líquido, de ir e voltar para o líquido. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, que é como que se purifica a água do mar. O que eles fazem, pessoal? Uma pessoa que está lá, se você um dia
ficar preso numa ilha deserta e não tiver acesso à água potável, né? Água doce, como que você pode fazer? Você tem que, a primeira coisa que pensar é fazer o seguinte: pegar uma panela, ok? Pegar uma panela e vai botar a água do mar para poder ferver, ok? Naquele momento que a água do mar vai fervendo, vocês sabem que a parte que, após atingir 100 graus Celsius, essa água começa a evaporar. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar uma espécie de cano, entendeu? Aquele vapor, um cano, e colocar uma saída num copo, por exemplo. Um copo externo a essa panela quente. Você vai fazer um cano mesmo, ligando a panela fervendo a um copo que vai estar recebendo esse vapor fora da temperatura. O que vai acontecer? Primeiro, a água vai começar a subir por esse tubo, por essa panela, a 100 graus Celsius. Ela vai estar evaporando. A partir do momento que ela entrar em contato com esse cano, o que vai acontecer? O cano ele não vai estar a 100 graus Celsius. Então a água ela vai mudar o seu estado. Vai deixar de ser vapor e vai voltar para o líquido, porque houve um resfriamento. Nisso, a água que sai, ela já vai sair totalmente purificada. Ela não vai sair com sal, ela não vai sair salubre. Vai sair uma água potável para que você possa beber. Aí a água vai começar a gotejar no copo, você vai estar prontinho para beber. Então, o que vocês precisam entender é o seguinte: o vapor é a mudança do estado. O líquido vira vapor, mas o vapor também pode virar líquido. Por exemplo, nas garrafas de água, nas garrafinhas de água de vocês aí, que vocês deixam lá no freezer gelando por muito tempo, entendeu? Ela vai estar, quando você tirar do freezer, ela vai estar no estado sólido. Mas na hora que você botar na sua mesa da sala de aula, você vai ver que ela vai começar a derreter, vai começar a tentar entrar em equilíbrio térmico. E do lado de fora da garrafa vai começar a formar bolhas, vai tipo suar. O que é esse suor? É o vapor voltando para o vapor do meio ambiente, voltando ao seu estado natural, líquido. Natural que eu digo, ao seu estado líquido, ok? Deu para entender? Já os gases, pessoal, agora falando sobre os gases eles estão em estado fluido. Para mudar esse estado, é necessário usar dois processos simultaneamente, que vai ser o aumento da pressão e diminuição da temperatura, ok? Com isso, podemos dizer que todo vapor é um gás, mas nem todo gás é um vapor, ok? Como vocês podem ver nesse exemplo que eu coloquei aqui, essas são as bolhas formadas ao aquecermos a água, né? Entrando no seu estado de vapor. E o refrigerante, que são as bolhas que tem do refrigerante próprio. O gás ele foi adicionado ao refrigerante na sua criação, assim dizendo, né? Independente da temperatura, vai continuar sendo um gás, ok? Voltando aqui, vapor. O vapor pode ser liquefeito por uma simples diminuição de temperatura ou aumento da pressão. Vamos lembrar do exemplo que eu dei perdido na ilha. Você aqueceu, ele vai bater no cano, que não vai estar na temperatura de 100 graus Celsius, né? E vai voltar para o seu estado mais líquido. Ou aumento da pressão. Se a gente aumenta a pressão pode ser a pressão que a gente fala, pessoal, é a pressão atmosférica, a pressão através do ATM. É aquela pressão que quando você está ou mergulhando ou andando de avião, é aquela pressão que você consegue sentir no ouvido. Nós aqui na Terra, ao nível do mar, nós estamos sujeitos à pressão de 1 atm. Então, essa pressão, o aumento dessa pressão, por exemplo, se você mergulhou no mar, por exemplo, fez um mergulho de mar, foi para a praia e tal, falou assim, vou mergulhar hoje. Você mergulhou a 20 metros de profundidade. Você está
sobre 1 atm da superfície terrestre, entendeu? E 2 ATMs, que são 1 ATM a cada 10 metros de profundidade. Então, se você mergulha 20 metros, você está sujeito a 3 ATM. 1 ATM da superfície, 2 ATMs a cada 10 metros que você afundou, ok? Então, você está com uma pressão de 3 ATM. Então, a 3 ATM, a sua liquefação também pode acontecer. A água também pode virar um vapor. Por quê? Porque aumentou a sua pressão, ok? Vamos sempre lembrar, pessoal, nas aulas anteriores, eu estava dando o exemplo de a gente ferver a água no nível do mar e ferver a água numa altitude de 3.000 metros. A sua ebulição ela vai acontecer em períodos diferentes. A nível do mar, a gente sabe que a água vai começar a evaporar a 100 graus Celsius. A 3.000 metros de distância, numa altitude de 3.000 metros, a água ela vai evaporar numa temperatura menor. Ok? Deu para entender? Beleza. Aqui, pessoal, eu separei um exemplozinho das propriedades dos gases. Como vocês lembram lá, o sólido, os átomos estão lá juntinhos, parados, sem movimento, um juntinho do outro. No líquido, eles começam a se movimentar. E no estado gasoso, cada um por si, cada um num lado, cada um doidão lá, movimentando, mexendo até sólido paradão, líquido com movimento, gasoso super agitado. Ok? Agora vamos falar um pouquinho das características físicas dos gases. Primeiro, grande compreensibilidade, grande expansibilidade, grande dilatabilidade, não apresentam volume fixo, são miscíveis entre si em qualquer porção. Por exemplo, tem como a gente mensurar um gás? A quantidade de gás não tem como. A gente, por exemplo, pode comprar um gás de cozinha que vai estar lá pressurizado dentro do botijão, entendeu? E vai ter lá a sua quantidade de 13 quilos. Ali a gente sabe que tem 13 quilos, porque ele está pressurizado dentro de um elemento. Ele pode ser compressivo, entendeu? Agora ele também tem a capacidade de se expandir. O que acontece com uma bomba atômica? Quando ela explode, ela vai expandir, entendeu? E dilatabilidade, ela se dilata facilmente, entendeu? Como vocês podem saber, como vocês podem ver, os gases, eu já falei, né, não apresentam volume fixo e são miscíveis entre si em qualquer proporção. Agora a gente vai falar das leis dos gases. As leis dos gases, pessoal, são três leis, né, mais importantes, que são as transformações isotérmicas, as transformações isobáricas e as transformações isovolumétricas. Para quem é meu aluno no Savassi, a primeira parte do segundo bimestre, a gente vai trabalhar basicamente essa aplicação dessas três leis, entendeu? Então é muito importante você ter um domínio completo do conteúdo para que você possa sair bem, tá bom? Na aula de hoje a gente vai focar em transformações isotérmicas, que é a primeira lei de Boyle. Então vamos lá, pessoal, vamos entender o que é a lei de Boyle. Primeiramente, a lei de Boyle não é só a lei de Boyle. Ela é a primeira lei de Boyle-Mariotte, porque é a junção de dois físicos, ok? Então vamos lá, vamos ler a definição de como que é. As três variáveis de estado dos gases são pressão, volume e temperatura. Novamente, as três variáveis dos gases são pressão, volume e temperatura. As relações entre essas variáveis foram estudadas sempre mantendo uma delas como constante.
De modo independente, o físico e naturalista inglês Robert Boyle e o físico francês Edmond Mariotte realizaram experimentos de variação da pressão e do volume dos gases com a temperatura constante. Esse tipo de transformação é denominada isotérmica. Isso significa calor, ou seja, calor igual. Eles observaram uma relação entre pressão e volume que foi quantificada e notaram que essa relação se repetia para todos os gases. Por isso criou-se a lei de Boyle, também conhecida como lei de Boyle-Mariotte, que diz o seguinte, prestem bem atenção nessa definição. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Vou ler essa definição de novo, que essa definição ela é super importante, vocês precisam saber. Vamos lá. Lei de Boyle. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. O que isso significa, pessoal? Isso significa que se dobrarmos a pressão exercida por um gás em um sistema fechado, o volume irá diminuir pela metade e assim por diante. Entenderam? É basicamente isso aqui, ó. Pressão 1 vezes volume 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2, ok? Deu para pegar aí? Essa é a equação da lei de Boyle. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Em um sistema fechado, em que a temperatura é mantida constante, verifica-se que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, ok? Pessoal, aí que tá. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais, o seu produto vai ser sempre uma constante. Desse modo, a relação vai ser representada da seguinte forma. Olha só. Pressão vezes volume vai ser igual a K da constante. Ok? Então, basicamente, pessoal, vocês vão sempre ter que trocar os itens, entendeu? Que assim vocês vão conseguir resolver as questões, ok? Então vamos sempre lembrar, a primeira lei de Boyle é inversamente proporcional. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. P vezes V vai ser igual a K, que vai ser a constante, ok? Vamos pegar esse exemplo aqui, pegando a nossa equaçãozinha que é P vezes V vai ser igual a K. Vamos pensar, o que é o P, pessoal? O P vai ser a pressão atmosférica, o V vai ser o volume e o produto que vai ser o K, que vai ser a constante. Simples, né? Gente, física, 80% da física que vocês vão ver no ensino médio é saber você trocar os elementos de lugares e fazer multiplicações simples. Então, vamos lá. Se eu tenho P vezes V, 2 vezes 600, qual que vai ser o meu valor de K? Qual vai ser a minha constante? 2 vezes 600, 1.200. P vezes V, vamos deixar até com essa P vezes V. Vamos lá. Pressão 4, volume 300 ml.
4 vezes 300, 1.200. Pressão 6 vezes volume 200, qual vai ser o K? 1.200. 8 de pressão vezes um volume de 1.500, qual vai ser o meu valor de K? 1.200. Então, pessoal, é só focar que o produto ele sempre vai ser constante. P para V. P vezes V, ok? Mesma forma. Pode ser assim ou pode ser P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Mesma coisa, ok? Deu para entender de boa? Espero que sim. Então vamos lá, pessoal. Além disso, toda vez que vocês tiverem uma questão que se trabalha um gráfico dessa forma, um gráfico curvado, isso quer dizer, pessoal, deixa eu pegar aqui meu lapisinho, um gráfico curvado assim, que isso é um gráfico de hipérbole, que é um gráfico isotérmico. Por quê? Se representarmos as transformações isotérmicas por meio de um gráfico, veremos que para a mesma massa do gás, o produto das variáveis de pressão e volume sempre originará uma hipérbole, que é essa curvinha, ok? Quando a gente estiver trabalhando sobre gráfico isotérmico, vocês vão ver que vai sempre formar uma hipérbole, uma curvinha. Então isso quer dizer que é um gráfico isotérmico, ok? Beleza, agora a gente vai fazer um exercíciozinho junto. Vou deixar um outro para vocês estarem fazendo em casa sozinhos, tá? É bem simples, bem de boa. Vamos sempre lembrar da questão do ATM, tá? A gente está ao nível do mar com pressão de 1 ATM. Se a gente sobe ou se a gente desce, aí a quantidade de ATM vai mudar, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse aqui de indicação de um gráfico. Vamos lá. Não sei se está dando para vocês verem aqui, mas vamos lá. Considere o gráfico a seguir. Como vocês podem ver, tem um gráfico com um gás curvado, né? Com uma pressão subindo, né? E com um volume na horizontal. Vamos ler o enunciado. O gráfico acima indica o comportamento típico de um gás submetido à lei de Boyle, em que o produto entre pressão e volume é sempre uma constante. P, que é a pressão, vezes o volume, é igual a K. Com relação à curva, pode-se afirmar que... Vamos lá, pessoal. Quando a gente multiplica P por V, a gente sabe que o resultado ele vai ser uma constante. Então, o resultado ele vai se manter. Ok? Se manteve lá em linha. Vai ser uma constante. E toda vez que a gente vê um gráfico sobre lei de Boyle, esse gráfico mostra uma indicação de uma transformação isotérmica. A aula de hoje ela não é sobre transformação isotérmica, então vocês precisam prestar bastante atenção. Lei de Boyle, pessoal, sempre vai tratar de transformação isotérmica, ok? Por isso que vocês prestem bastante atenção nisso e foquem muito nisso, porque vocês podem estar confundindo com as próximas leis que a gente vai ver nas próximas videoaulas e que pode causar uma confusão. Então o que vocês têm que entender? Lei de Boyle, P vezes V vai ser igual a K e é uma lei de transformação isotérmica, ok? Agora eu vou colocar aqui o exercício para que vocês façam em casa. Prontinho, pessoal. Esse exercício aí, como vocês podem ver, não tem nada de cálculo ainda, tá? Eu tô deixando só a introdução. Vamos lembrar a introdução, o que é, tá? Vou deixar para vocês estarem respondendo em casa. Vou ler aqui
a negócio, as afirmações, e aí vocês respondem, tá bom? Então vamos lá. Essa questão ela foi tirada do vestibular da Fundação Oswaldo Cruz, e vocês verem, é um conteúdo que às vezes vocês vão ver que é simples, né? E que cai em faculdade, que leva um grande número de erros, porque as pessoas não sabem o básico, às vezes focam muito na parte matemática, mas você precisa saber a definição, porque a definição também é cobrada. Então vamos lá. O volume ocupado por certa massa de gás é, primeira afirmação, inversamente proporcional à pressão exercida, mantendo-se a constante a temperatura. Ou seja, PV é igual PV. Afirmativa 2. Inversamente proporcional à temperatura absoluta, mantendo-se constante a pressão. Afirmativa 3. Inversamente proporcional à temperatura absoluta, mantendo-se constante o volume. Então, pessoal, o que eu quero que vocês saibam? Pegando a aula de hoje, qual que foi a definição lá da primeira lei de Boyle? Qual que é a sua definição? Respondam no caderno, tá? Vou deixar esse para casazinho para vocês, bem simples de resolver. E aí a gente se vê na próxima aula. Agora, no final dessa aula, eu vou estar deixando um videozinho do experimento sobre lei de Boyle, ok? Não se esqueçam de fazer esse para casa. Caso tenha alguma dúvida, volta o vídeo, entendeu? Reassista, reveja. E vocês vão ver como que é simples. Lembrem sempre dos pontos mais importantes da aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para o experimento, pessoal. Esse é um vídeo de um experimento do canal do Alex Amorim, tá? Vocês podem, para poder entender como que funciona a lei de Boyle na prática. Vamos lá. Hoje, da área de física, especificamente comportamento térmico dos gases, onde nós vamos demonstrar de forma prática a primeira lei dos gases, a famosa lei de Boyle-Mariotti, que foi estabelecida no final do século XVII. Para demonstrar tal lei, nós vamos necessitar dos seguintes materiais: uma seringa de 20 ml e uma bexiga, um balão. Inicialmente, nós vamos cortar a bexiga nessa parte aqui menor, vamos inflar, formando um balãozinho mais ou menos desse tamanho aqui. O interessante é que o balão ele possa ser introduzido no interior da seringa. Então nós vamos colocar esse balão no interior da seringa até a parte de cima, dessa forma aqui, ok? Em seguida nós vamos colocar aqui o êmbolo e vamos aplicar uma força que nós vamos chamar de FR. Então nós temos uma força FR, um volume inicial confinado aqui no interior da seringa, volume chamado de VO, e uma pressão inicial chamada de PO. Observamos que se dobrarmos a força FR, nós vamos dobrar consequentemente a pressão e reduzir a metade o volume do nosso balão. Se triplicarmos agora a força FR, vamos triplicar a pressão, então vamos ter agora 3 PO, e o volume vamos reduzir a 1/3. Se quadruplicarmos a pressão, 4 PO, vamos ter agora VO sobre 4, vamos reduzir a quarta parte do volume inicial que nós tínhamos anteriormente. E ao retornarmos com o êmbolo, nós podemos observar que a bexiga volta ao seu volume inicial. Então o experimento funciona dessa forma. Aplicamos uma força, aumentamos a pressão e reduzimos, consequentemente, o seu volume. Observamos, contudo, que essa parte de cima ela foi obstruída. Usamos aqui cola quente, tá? Você pode colocar a ponta do dedo também. Então esse é um experimento onde a gente comprova de forma prática e simples a lei de Boyle-Mariotti, primeira lei dos gases, que a gente pode, em síntese, deduzir que quando a temperatura de uma amostra de gás permanece constante, a variação de volume é inversamente proporcional à sua variação de pressão. Aí está mais um experimento da nossa física animada. Experimento de hoje, da área de comportamento térmico dos gases, demonstramos a lei de Boyle e Mariotti, estabelecida no final do século XVII. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
Viram aí, pessoal, como é que funciona? Então é isso. A aula de hoje está ficando por aqui. Façam o exercício e eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode estar me contatando, tá bom? Que vai ser o maior prazer, que eu vou responder com o maior prazer. A aula de hoje fica por aqui. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchauzinho.